Estado. Ensino religioso nas escolas públicas. Este é o nosso tema de hoje. Quem está presente aqui no nosso estúdio é o professor Luiz Antônio Cunha, que é titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Observatório da Laicidade do Estado, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E se você quiser enviar suas sugestões, pautas ou críticas sobre o nosso programa, mande um e-mail para a gente no trocandoideias@mpd.org.br. Professor, terminamos o bloco anterior. O senhor dizia sobre a questão dos símbolos religiosos que não devem se encontrar em repartições públicas, nas escolas públicas, porque vivemos num Estado laico. Está previsto na Constituição Federal de 1988, então isso deve ser seguido, foi um avanço, foi uma conquista que deve continuar. Agora, recentemente, tivemos então a concordata entre o Brasil e o Vaticano, houve uma polêmica bastante grande a respeito. Isso é possível, um tipo de acordo como esse? Não. Num Estado democrático, laico, não é possível. Pelo menos no Brasil. Vejam só, deixa eu começar com uma coisa. Em alguns países do mundo hoje, cabe, ou caberia, uma concordata, eu fico imaginando, enfim, uma concordata entre o Vaticano e a República Popular da China. Naquele país, a Igreja Católica sofre restrições governamentais fortes. Não só a limitações à manifestação religiosa, aos cultos, à formação de seminaristas, esse tipo de coisa, não é? Como o Estado criou uma espécie de simulacro da Igreja Católica para confundir os fiéis, essa coisa. É uma complicação. Mas no Brasil, não há nenhuma força política no Brasil que quer limitar a manifestação da Igreja Católica, a manifestação religiosa da Igreja Católica. Nenhum partido político que tem representação no Congresso Nacional, não sei se alguma força política, algum grupelho de 3 ou 4, mas isso é irrelevante. Nenhuma força política com representação no Congresso Nacional tem no seu programa, no seu estatuto, algum intuito nesse sentido. Nenhuma. Não existe. Por que razão uma concordata? Para manter privilégios que não estão explícitos na Constituição brasileira. E que não poderiam existir, obviamente. Ou para recuperar privilégios antigos. Será que a Igreja Católica nunca aceitou o fim do padroado que nós herdamos da metrópole portuguesa no Império Brasileiro? Não é? Então, esses privilégios que querem manter. Que privilégios? Alguns estão explícitos na concordata, outros não. Mas antes, que concordata é essa? Foi um acordo assinado pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, e o cardeal Bertone, do Vaticano, lá em Roma. E precisa ser homologado pelo Congresso Nacional. Hoje está no Congresso Nacional. Cindido por lutas políticas em torno disso. Porque há forças laicas dentro do Congresso Nacional. Não ateias, laicas. Inclusive deputados, senadores não sei, mas deputados, que têm dignidades religiosas incorporadas no seu próprio nome. Sim. E que se manifestaram contrariamente a isso. Não é? E há deputados que não são religiosos, também contrários a isso. Então, as disputas do campo religioso foram trazidas para dentro do campo político. Não é isso. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Em termos jurídicos, não é? O Estado brasileiro está interditado de assinar acordos com sociedades religiosas. A Constituição, no seu artigo 19, impede isso. E aí algumas pessoas acabam querendo sair pela tangente dizendo que o Vaticano é um Estado, então é um acordo entre Estados, não um acordo entre o Estado e uma religião. Não é bem isso, né? Suponhamos que fosse um Estado. Vá lá. Mas se é um acordo com um Estado... Qual o objeto do acordo? Se é um acordo com o Estado, deve haver interesses comuns a defender. Que interesses comuns são esses? Quando se lê o texto da concordata,
só aparecem lá os interesses da Igreja Católica. E qual é o interesse do governo brasileiro, do Estado brasileiro? Nenhum. Deixa eu admitir, por absurdo, não é, que o Estado brasileiro fosse fazer um acordo com o Estado soberano do Vaticano. Vá lá. Pode? Ah, eu acho que pode. Por exemplo, para trocar informações e acordarem ações comuns no plano internacional contra o tráfico internacional de pessoas. Okay. Para prostituição, crianças para adoção e, segundo dizem, até para extração de órgãos. Esse é um grande negócio em termos internacionais. Se o acordo fosse em torno visando esse objetivo, eu acho que não haveria nada que obstasse, no plano político nem jurídico. Acho que não. Mas, para favorecer uma religião aqui dentro do Brasil, até mesmo os católicos são contra. Eu não estou falando do alto clero, Sim. dos cardeais, dos bispos, dos sacerdotes que têm que obedecer a eles. Não. Eu estou falando de quem constitui a igreja, isto é, o povo. Não é? Isso não é aceitável. Não é possível fazer esse tipo de acordo que beneficiasse uma igreja. E tem mais. Essa concordata tem muitos artigos, trata de muitos temas. Um deles é o ensino religioso. Sim. Católico nas escolas públicas e de outras confissões. Isso é um problema. É o grande... Isso é um problema, porque significa o Estado brasileiro optar por um determinado estilo de ensino religioso, quando o campo religioso se divide entre o ensino religioso confessional e o interconfessional. O Estado brasileiro não tem que se definir em função desse tipo de questão. Mas há coisa pior, porque essa concordata cria uma classe especial de brasileiros, que a Constituição proíbe. Qual é? Aqueles que não terão acesso à legislação trabalhista no Brasil. São os religiosos que prestam serviço à Igreja Católica. Eles ficam interditados de, em algum momento, reivindicarem diante da instituição elementos da legislação trabalhista. Ora, se eles devem reivindicar ou não, se tem razão na sua reivindicação ou não, isso é assunto da legislação trabalhista. Da Justiça Trabalhista. Da Justiça Trabalhista. Não cabe ao Estado brasileiro predefinir o caráter voluntário dessas pessoas durante, de repente, toda uma vida. Não é? Esse é um caso grave. Mas ainda mais grave, Mirella, é que essa concordata, que hoje está na Câmara dos Deputados, tramitando em regime de prioridade, ela legitima uma outra concordata. Uma concordata clandestina. Qual? Que foi assinada há 20 anos atrás, em 1989, pelo presidente Sarney, lá no Vaticano, e que estabelece assistência religiosa católica às Forças Armadas. Cria a figura de um cardeal general, oficial general das Forças Armadas, com salários, dignidades, hierarquias, essa coisa. Então, durante 20 anos, e essa concordata foi assinada lá e não foi enviada ao Congresso para homologação, foi dada como resolvida. Portanto, é um assinte à legislação brasileira, ao Congresso Nacional. Ela é nula de pleno direito, até que seja homologada. Será homologada indiretamente dessa maneira? Será legalizada essa concordata clandestina indiretamente por esta agora que está tramitando no Congresso Nacional? Eu espero que a Câmara dos Deputados diga não a essa concordata.